Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos aqui presentes, nossos irmãos encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Que a doce paz do Mestre Jesus possa acalmar os nossos corações, para que possamos receber todas essas dádivas vindas do alto, e que esses ensinamentos que vamos receber aqui hoje possa nos esclarecer e nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos e hoje nós vamos fazer o estudo das perguntas 88 a 95 e vamos falar também do aniversário dos Livros dos Médiuns. O Livro dos Espíritos, as perguntas de 88 a 95, fala sobre a forma e ubiquidade dos espíritos. Quem vai fazer o nosso estudo hoje é o Paulo Nagai. A sustentação do passe vai ser feita pela trabalhadora da nossa casa Maiara, é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, os itens de 1 a 3. Os últimos serão os primeiros. Eu tenho aqui alguns avisos a serem dados. O nosso trabalho social começou hoje. Retornamos hoje, depois de um período de descanso. E, como sempre, a casa estava cheia hoje na parte da manhã. E aí nós inauguramos as salas novas, tudo bonitinho, mas estava bem cheio, gente. Estava bem cheio, graças a Deus. Tem bastante trabalho para o ano inteiro. E a gente continua fornecendo cesta básica, a gente não parou para as famílias e a gente pede sempre ajuda dos mantimentos que compõem a nossa cesta básica. Arroz, feijão, macarrão, óleo. E além desses itens da cesta básica, a gente pede sempre ajuda de vocês em material de limpeza. Se antes nós já precisávamos para a nossa casa, que era menor, agora a gente precisa da ajuda de vocês mais um pouquinho. Que alegria para o meu coração. Então, emoções fortes. É o do nosso Paulo Nagai, que vai fazer o estudo, que está chegando aqui. E é uma alegria quando a gente vê o palestrante, vocês não têm nem noção, porque a gente sabe que quando o palestrante falta, quem vai fazer o estudo é quem está fazendo a direção. Então, o coração está sempre apreensivo. A nossa livraria também, gente, está muito bonitinha. Toda a nossa casa para arrumar, para receber vocês. A nossa cantina já está funcionando. Então, depois do estudo, se vocês quiserem conhecer, fiquem à vontade e sejam todos bem-vindos. Eu vou começar a fazer a leitura do Evangelho. Depois eu vou fazer a prece inicial. Vou ler uma pergunta do Livro dos Espíritos para que o Paulo possa dar início à palestra. Então, eu vou ler um trecho do item 1, Trabalhadores da Última Hora. Os últimos serão os primeiros. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça, sem nada a fazer, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram.
Voltou ainda a sair à hora sexta e na hora nona fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1ª, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhes disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1ª aproximaram-se e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, 1-16. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo e nosso irmão tão querido, a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, que possam ajudar o nosso irmão Paulo, para que ele possa trazer o seu estudo de forma que possamos entender os seus ensinamentos, Senhor. Que seja em nome do Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e toda essa coluna de espíritos tão amorosos que sustentam a nossa casa. Que seja em nome de Jesus, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos, Senhor, dar início à nossa palestra desse horário da tarde. Graças a Deus. Eu vou ler só uma pergunta para que o Paulo possa dar início ao estudo. Forma e ubiquidade dos espíritos. E Kardec pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. 88A. Esta chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia do opaco ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo. Vai até 5:50. Bom estudo. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Mais essa tarde de estudos. Bom, o estudo de hoje, além desse estudo do Livro dos Espíritos, que é o nosso estudo sequencial, a gente vai falar um pouquinho do aniversário de 163 anos do Livro dos Médiuns, que é um livro muito importante, não só para quem tem a mediunidade, porque quando nós estamos num centro espírita, ou nós estamos dando passe ou estamos tomando passe, ou nos dois. Então é bom ter um entendimento de como funciona isso, e é importante porque as pessoas que não conhecem o espiritismo,
elas começam logo a botar obstáculos e criticar realmente. Ah, mas pode ser enganado, o espírito, o médium pode estar enganando, pode estar ali simulando que aquilo ali é uma entidade de fora e não é, às vezes é dele mesmo. Está correto isso, tem que fazer isso mesmo. Só que Kardec, na época da codificação, Kardec e os espíritos já fizeram isso. Então eles lançaram um manual. Isso é um manual para tratar com a mediunidade. Então a gente aconselha a todos aqueles que estão há muito tempo ou aderindo à doutrina espírita agora, que procurem estudar o Livro dos Médiuns, que é muito útil, principalmente nos aspectos assim, mais gerais, onde dá uma visão para a gente que esses espíritos, os que se comunicam, não estão falando dos espíritos da codificação, mas espíritos desencarnados, qualquer um pode se comunicar, independente do grau de elevação dele. E é muito importante entender que os espíritos que estão em torno da Terra são espíritos daqueles que já viveram aqui, estão desencarnados e não conseguiram ascender para o plano espiritual mais próximo, para essas colônias que ficam em torno da Terra. E são aqueles espíritos que estão aqui na superfície. Se nós formos ver os espíritos trabalhadores, esses sim vêm das colônias espirituais para se comunicar. Mas qual é o mais fácil de ter a comunicação e ter acesso? São esses que estão próximos, até por causa das afinidades, da sintonia que eles têm conosco. Então, se a nossa humanidade está num grau de elevação que faz parte de um planeta de provas e expiações, ou seja, o nível de evolução está dentro desse limite, por questão de sintonia nossa, é mais fácil esses espíritos interferirem e fazerem comunicações mediúnicas do que os espíritos que a gente chama de mentores espirituais, ou esses dirigentes, esses espíritos que nos ajudam. Então, mais importante ainda se torna o aspecto de você entender disso, para saber distinguir, como Jesus falava, né? Os bons dos maus, assim, olha, quem é do bem e quem é contra. Essa separação é importante, porque os espíritos que não são os chamados espíritos já voltados para o bem, eles são ardilosos também, porque às vezes a gente confunde isso também, inteligência com moralidade. E muitos espíritos desses têm inteligência para enganar a gente, são ardilosos, mas não têm moralidade. Então é um manual, é igual a gente comprar um aparelho e não ler o manual, não vai funcionar direito. A mediunidade é essa. Então essas pessoas, quando falam isso, não sabem que dentro da doutrina espírita já há esse filtro, que é completamente diferente de você falar os espíritos da codificação. Aí é outra história. Porque esses espíritos, quando vieram, porque a questão é essa, se eles são igual a gente, o que eles têm para ensinar? O raciocínio não está errado. O que está errado é que a gente tem que diferenciar os espíritos que se comunicam normalmente, quer dizer, hoje você analisando isso, e os espíritos que vamos dizer assim, se candidataram e foram escolhidos para a terceira revelação. Então, tanto quem estava encarnado, os médiuns, quanto Kardec e a equipe que participou da codificação, quanto os espíritos desencarnados, estavam sob a direção de Jesus num trabalho completamente focado para deixar a terceira revelação. Ou seja, aquele tipo de comunicação mediúnica, apesar do mecanismo ser o mesmo, os indivíduos que estavam envolvidos nele, tanto encarnados quanto desencarnados, estavam preparados para esse tipo de missão. Então, quem tem dúvida disso, lê tanto na introdução do Livro dos Espíritos, introdução do Livro dos Médiuns, na Gênese, a característica da revelação espírita, para entender que aquele mecanismo, apesar de ser o mesmo, ele envolvia a qualidade dos indivíduos que estavam participando dessa missão. Então é muito importante e a gente celebra
a todo ano essas datas de lançamento dos livros das obras básicas, para lembrar as pessoas a importância dessa fase da codificação, a característica dela, que não é igual uma comunicação mediúnica de hoje, um livro de hoje, mas ela serve de base, para exatamente analisar tudo aquilo que está chegando agora, porque você tem um padrão. Então é um manual de instrução para a gente seguir, tendo as comunicações mediúnicas, mas tendo possibilidade de discernir, separar o joio do trigo. Muitas casas espíritas, elas evitam a comunicação mediúnica e argumentam que é para evitar a confusão, evitar ser enganado. Mas é uma questão, o custo-benefício vale a pena. É só você estudar, só você se preparar e praticar o fenômeno mediúnico de uma maneira controlada, adequada, com todo o crivo. Com todo o crivo para selecionar as comunicações para não ter problema. Então esse seria o recado e o agradecimento, né, a esses espíritos todos que estavam envolvidos no movimento da codificação, e a gente mais uma vez aí celebrando os 163 anos do livro dos médiuns nesse ano. A gente celebra todo ano e esse ano mais um. Bom, dando continuidade agora ao nosso estudo sequencial, nós vamos estudar hoje forma e ubiquidade dos espíritos e depois questões a respeito do perispírito. Vai da 88 até a 95. A 88, que já foi lida, mas nós vamos recuperar aqui, que é uma questão. Essas questões aqui, Kardec estava com intenção de entender. Quero o espírito, quero saber como é que é esse negócio aí. Então a pergunta, se ele tem forma determinada, limitada e constante, assim, como é que ele é? E a resposta, se ele perguntou se tem forma determinada e constante, para vós não, para nós sim. Então, ou seja, para nós não temos essa percepção, mas para o espírito que estava respondendo, que está no plano espiritual, ele fala assim, tem uma forma. Segunda pergunta. E ele ainda fala assim, se quiserdes, o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, quando ele fala, se quiserdes, e dá essa relação, a gente tem que pensar que o espírito está fazendo uma comparação com aquilo que a gente possa entender. Então, quando ele fala uma centelha, um clarão, eu vejo. Se eu vejo, mesmo desencarnado, isso é matéria. Olha só. Então, o que ele está falando, que o espírito é isso para mim, porque eu vou olhar e vou ver isso. Vou ver essa chama, vou ver esse clarão. Então, isso é o que eu estou vendo. Vamos seguir. Essa chama ou centelha tem cor? Eu estou com a edição aqui da FEB, porque a gente faz estudos em várias casas. A maioria das casas não tem a nossa edição do CELD. Então ele fala assim, tem uma cor que para vós, olha a referência de novo, para nós. Por que é importante entender isso? Porque nós só observamos o que está no visível. Só o médium vidente que vê espírito desencarnado, e a gente vai ver o que ele vê. Ele não vê o espírito, ele vê o envoltório do espírito, ou seja, o perispírito. Aqui ele está querendo pesquisar o que é o espírito. Então, quando ele fala que é uma chama, é o que exala, é uma emanação, não é o espírito, é o que você vê. E se a gente vê, está dentro do visível. E se eu tiver ainda desencarnado, olha só, se eu só ver, se tiver desencarnado, nem na faixa do visível é. Mas é uma outra faixa material, que eu vejo a matéria sutil. Porque hoje,
que acontece? Hoje nós temos aparelhos que, se você jogar para o universo, você vê muito mais coisas do que a gente via antes. Não só com amplitude, mas no sentido de partículas. Que antigamente se achava que no universo, no cosmos, era vácuo. Ou seja, não tem nada. Não tem ar, não tem partícula, não tem nada. Só que isso, há muito tempo, já caiu. Não, tem coisa. E a ciência hoje já sabe que tem coisa que ele pode ver e que ele não vê. Porque estão em frequências vibratórias fora do alcance do meu aparelho. Então, para comparar o que a gente vê, é isso. Ó. Eu só vejo o que dá da minha faixa de percepção, frequências de ondas da minha visão. É mais fácil a gente entender o que a gente escuta, que é a mesma coisa, também fora da faixa. A gente não escuta apito de cachorro, e cachorro escuta. Por quê? Porque a audição dele está numa faixa que ele capta aquela onda. Então, olha interessante, quando ele fala que é para nós, é porque você pode ver, e no caso aqui o espírito desencarnado. Então é uma faixa que não é a nossa, do visível, mas é perceptível ao espírito desencarnado. Tudo isso para a gente ver que isso é uma emanação. E ele fala assim, ó, tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, ou seja, uma variação. Por isso que ele diz que para nós ela não é constante. Para eles, por quê? Porque ela varia. E varia de acordo com o quê? Com a superioridade do espírito. Então, quanto mais superior o espírito, mais ele vai se afastando dessa escuridão. E vai cada vez ficando mais límpido e brilhante. E reluzente. Então, o que é isso? Comparar com o que a gente vê, isso é a luz, a emanação da luz. Elétrons em movimento, luz. Então, esses espíritos, quanto mais evoluídos são, a frequência vibratória do pensamento deles, os pensamentos elevados, são com frequência mais alta. Por isso que a luminosidade é maior. Então, quanto mais superior o espírito, mais luz ele emite. E por isso é variável, porque, de acordo com a superioridade, ele brilha mais ou menos. Ele irradia mais ou menos. Então, isso ainda é consequência da característica do espírito. Kardec, depois, no comentário dele, fala assim, ó, representa-se de ordinário os gênios por uma estrela, uma chama. Então, isso é a parte da alegoria que tem nas lendas, nas culturas de diversas civilizações, que representam os gênios com essa chama na fronte. E ele ainda explica, por que na fronte? Porque aqui é a sede da inteligência. Então se relaciona isso com a capacidade do espírito. Então, aqui é muito importante entender que isso é emanação. Não é que o espírito seja a chama. E isso aqui ainda dá uma... Eu já vi pessoas argumentarem isso usando ainda o desencarne do Dimas. Desencarne do Dimas é missionários? Obreiros da vida eterna. Que o Dimas, quando desencarna, aí os espíritos veem assim, que vê, olha só, os espíritos de André Luiz. Então, André Luiz, é só a gente pensar o seguinte, os espíritos que estão na colônia espiritual, onde André Luiz habita, não tem espíritos que estão em lugares mais superiores que eles não veem? Ou nas reuniões de desobsessão que a gente participa, o espírito está ali, e às vezes a mãe, o pai, a avó, o ente querido está do lado e ele não vê, não percebe. Por quê? Então, em faixa vibratória mais alta do que ele percebe. Então, André Luiz não vê os espíritos mais elevados que ele, que estão com perispírito. Ou seja, ele não vê o perispírito daqueles caras, porque a matéria que envolve aqueles espíritos é mais sutil do que a percepção dele. Então, no livro ele está narrando que aparece uma chama e depois se forma
o perispírito em torno dele. Aí se concluiu, não, o espírito é aquilo ali, e o perispírito só é formado quando desencarna. Olha só, a viagem. Por conta de uma observação simples que não foi feita. Se André Luiz está vendo, aquilo ali não está dentro da faixa de percepção dele. Se ele não vê um espírito que está levemente superior a ele, envolto de perispírito, de matéria, ele vai ver algo que é o espírito? Não. O que ele está vendo é luz, emanação. Agora, se tiver algum vidente aí, eu estou aqui, ninguém está vendo nada. De repente, a pessoa vê um espírito aqui, ou todo mundo vê. Se uma pessoa só vê, o espírito desencarnado, a pessoa tem visão, é um médio de percepção visual. Mas se o espírito aparecer aqui e se materializar para todo mundo, não é sinal que ele não estava aqui. Ele só condensou matéria em torno dele e se fez visível, porque ele quer se mostrar. Então o fato de você ter visto aquilo se formar, não quer dizer que aquilo foi estruturado ali. Ele simplesmente se fez visível. Então, aquilo que está narrado lá no Dimas não é o espírito. É a desencarnação e que a visualização do conjunto perispiritual foi feito gradativamente. E o que a gente escuta falar? Que nesses desencarnes, o que vai primeiro é a parte da inteligência. Se formar. E em torno daquilo ali, se forma o perispírito. Ou se faz visível, não criar. Então isso é algo aqui que a gente tem que separar. E fica mais claro quando a gente for ver o perispírito mais adiante. Continuando falando no espírito. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? A resposta, sim, fazem com a rapidez do pensamento. Por quê? Porque a matéria que os envolve é tão sutil que o pensamento a impressiona e ele se desloca quase que imediatamente. Aí você falou, poxa, como é que pode? É a mesma coisa, você liga a luz, por que se fala a velocidade da luz? Você liga o interruptor, imediatamente a luz acende. É a velocidade com que isso se movimenta. E aqui não é a luz que a gente está falando está falando aqui de eletricidade, que é ali são elétrons percorrendo aquela corrente para acender a luz. Mas é mais ou menos isso, a instantaneidade. No caso, isso é projeção do pensamento. Então ele pensa, ele vai para lá. Os espíritos, quando a gente tem contato nas reuniões mediúnicas, eles também não sabem ainda de como usar o pensamento. Mas se você induzir ele, por exemplo, às vezes eles chegam com mutilações por conta do desencarne que teve. E a gente vai mandando ele pensar, não, pensa na tua mão como era. E a gente ajuda ali fluidicamente e ele forma a mão de novo. Ah, eu queria tanto, pô, estou todo sujo. Ah, bota uma roupa legal. Quer dizer, ele passa, mesmo sem ele ter consciência, se a gente induzir, ele pelo pensamento, ele plasma as coisas em volta dele. Então é o pensamento atuando na matéria, é o chamado laboratório do mundo invisível. Então, essa velocidade de pensamento também é isso. Agora, todos os espíritos fazem isso? Não. Depende da evolução dele. Só moralizados, então? Não. Porque você, às vezes, pode dominar a técnica e não ser moralizado o suficiente. Mas é conhecimento do espírito. Por isso que quando a gente fala em evolução do espírito, normalmente ele evolui intelectualmente primeiro e depois moralmente, porque é mais fácil o intelectual do que o moral. Então, seguindo, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Pergunta de Kardec. O espírito responde, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então não é que o espírito seja o pensamento. Quando ele pensa, ele se transporta até aquele local. Mas o pensamento é atributo do espírito. E às vezes as pessoas falam
confundem isso. E ele deixa claro aqui, o pensamento é o atributo do espírito. Na pergunta 90, ó, o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado de um lugar a outro? Aqui tem uma relatividade. E ele fala, ó, dá-se uma coisa e outra. O espírito pode perfeitamente, se quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Também depende da qualidade do espírito. Mas isso que ele está falando aqui, qual é a aplicação ou como é o caso prático disso? Inácio Bittencourt uma vez falou para a gente, e a gente escuta muito isso dos espíritos. Eles estão num local em que você fala, esses espíritos não percebem a gente, porque eles são inferiores. Exatamente por essa questão da percepção, né, da faixa de percepção. E ao contrário, todo mundo fala assim, não, os espíritos superiores vê tudo que está abaixo dele. Uma vez nós perguntamos isso a ele, e esse negócio de percepção, de ver para baixo? Não é bem assim, não é instantâneo isso. E realmente, se você pensar, tu imagina, se o espírito superior percebesse tudo embaixo dele, olha a confusão de imagens que ele ia receber. O que Inácio explicou é o seguinte, que quando você está aí dentro desse exemplo, estava andando em algum lugar com espíritos inferiores, você percebe que tem alguma coisa. Se você quiser ver realmente o que está ali, você tem que parar e se concentrar naquilo ali. Aí você vê. Se você não quiser, você foca no teu caminho e vai embora. É mais ou menos isso. Se o espírito pensar e focar onde quer estar, ele vai se transportar. Agora, se ele quiser perceber o que está em torno, ele vai saber visualizar o tempo que ele está percorrendo aquilo ali à distância. Mas isso também depende da habilidade do espírito. Mas é uma questão de concentração do espírito para perceber. Aí você fala assim, mas isso é difícil de eu entender. É só imaginar a gente, passou a época de Natal agora, né? Dia 24, o cara correndo dentro do shopping para comprar um presente. Pô, às vezes o nego passa por ele e fala assim, pô, tu passou por mim e nem cumprimentou. Não, mas o cara passou, percebe, mas não foca na pessoa. Às vezes passa por você e nem vê mesmo. Não é nem de maldade, é porque a atenção dele está numa coisa e aquilo que está acontecendo em torno é secundário para ele. Ele não volta a atenção ali. Então é a mesma coisa o que o espírito pode fazer ao se transportar. A 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Isso aqui também é interessante. Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Aí você escuta uma narrativa do Dr. Bezerra numa desobsessão, reunião de desobsessão. Quem contava essa história era o professor José Jorge. Eu não lembro se ele falava que era Bezerra ou se foi o próprio José Jorge. Foi o próprio José Jorge. Que o espírito estava lá fazendo uma maior arruaça e falou assim, vou chamar a polícia. O do Bezerra mesmo, mas o José Jorge contava isso, né? E ele conta isso e o espírito se sentiu fechado lá, trancado. E com medo de ser preso e de trancar na cadeia. Mas você fala assim, por quê? E às vezes também na reunião de decisão, ele não posso entrar. E acontece isso na porta, lá no Leão Denis, o pessoal narra, não, tem ali, a gente não consegue passar. Não consegue passar por causa de um monte de proteção, mas também às vezes esses espíritos têm obstrução, porque eles ainda estão materializados ao ponto de não perceber aquilo ali. Um outro exemplo, assim, que a maioria deve ter visto, é o filme Ghost. O espírito ali, ele demorou a perceber que ele podia passar pela porta.
Porque isso tudo é conforme ele se sente. E uma outra coisa que ele fala aqui, o fogo nada atinge. Quantas vezes eu, pelo menos em algumas experiências de conversar com espíritos, de atender espíritos, que morreram em incêndio. E eles sentem. É isso que é perigoso. A gente às vezes chama atenção isso para o doutrinador, porque às vezes o doutrinador vira para o espírito, isso é coisa do teu pensamento, não sei o quê. É coisa do pensamento? É. Só que a partir do momento que o espírito pensa, ele sente. Porque ele ainda está com aquela sensação. Então uma coisa e depois a gente vai ver mais lá na frente, as sensações no plano espiritual, que tem a ver com a característica do perispírito dele. Então aqui, quando ele fala que o espírito não tem obstáculo para ele, é espírito já numa faixa mais elevada. Não é que seja espírito perfeito, mas não é espírito materializado, não é espírito que está aqui na matéria ainda. E esses espíritos vão sentir de acordo com a percepção que eles têm mental. E aí vai sentir dor, vai sentir queimar. Tanto que quando a gente fluidicamente atende e imagina um fluido mais frio para resfriar ele, aquilo acontece. Mas tem que trabalhar também na mente do espírito. Não é só no efeito físico. Você vai conduzindo ele também para que ele, estamos te tirando do fogo. Você já não está mais no escombro. Que aí você ajuda e ele mentalmente vai saindo daquela situação. Outra coisa que também dá para a gente entender isso. Muitos de nós ficam com o que é a doença psicossomática? É exatamente isso. É o reflexo do nosso pensamento influenciando no corpo. Então, muitas vezes a gente sente dores que são psicológicas. O cara, acidente. A gente escuta várias narrativas. O cara leva um tiro e está correndo. Ele só começa a sentir a dor ou o problema quando alguém fala, você levou um tiro. Aí o cara, aí começa a doer. O cara não está nem aí. A gente vê esses exemplos em narrativas de guerra, em questões de assalto. Por quê? Porque o foco do espírito não está ali. Quando ele pensa, ele materializa aquilo ali também, facilita aquela percepção. A gente tem sempre que lembrar que o que acontece no corpo, ele se reflete no espírito, passando pelo perispírito, que a gente vai ver agora. O que a gente quer dizer é o seguinte, que às vezes há situações em que você pode isolar e não sentir nada, e há situações que você, pelo pensamento, você fica com aquela percepção por causa do que você pensa. Muitas vezes a gente passa por situações dolorosas, e quando a gente pensa naquilo, a gente sente as mesmas sensações. Porque aquilo, recordar, é como se você revivesse aquilo novamente. E você sente o calafrio, sente suar, sente tudo. Porque você lembra daquela situação, como ela aconteceu. Então é algo assim que é interessante também, porque essa percepção tem a ver com a postura mental do espírito. Vou passar por ali e não vou me queimar. Tem encarnado que faz isso. Não sei se hoje em dia nego faz, porque não tem nem mais fogueira daquele jeito que tinha. Mas nas festas de São João, sempre tinha alguém lá que botava a brasa lá e passava por cima descalço. O que é isso? É uma capacidade que aquela pessoa tem de cortar a sensação, de não sentir. Outro exemplo, o faquir. O faquir, ele vai lá, prega aqueles troços todo e ele se isola, porque a mente se sobrepondo à condição do corpo. Então é isso que a gente tem que entender, que não é tanto assim como se fala, assim depende do nível de espíritos para cima. Na 92, aí ele já faz uma outra pergunta, tem os espíritos o dom da ubiquidade? E ele mesmo explica, por outras palavras,
O espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E a resposta dos espíritos é não. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Olha de novo aí a irradiação. O espírito é único, mas o poder de irradiação dele, que vem do pensamento, ele pode ir para qualquer lugar. É igual uma emissão de rádio ou de televisão. De um ponto, você joga ondas para tudo quanto é lado, que é o que acontece, o mesmo espírito irradiando para tudo quanto é lado. É isso que ele fala. Isto é o que faz parecer estar um espírito em vários lugares. Vês o sol? É um somente, no entanto irradia com todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então, quando se fala em irradiação, é sempre uma consequência material da causa primária, que é o espírito. E geralmente através do seu pensamento, das suas qualidades. Ah, mas ele também não pode irradiar porque ele já adquiriu aquilo? Sim, mas isso sempre é um reflexo do pensamento. É a atmosfera psíquica dele que faz com que ele tenha esse grau de emanação. Subpergunta A. Todos os espíritos irradiam com igual força? Resposta. Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Comentário de Kardec. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é o que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha. Esse negócio da centelha é interessante. Pequena, mas ela se irradia e se vê de muito longe. André Luiz, no mecanismo da mediunidade, ele usa esse exemplo para determinar campo, para definir campo de atuação. Ele fala, o campo é a consequência de uma emissão, de onde ele pode atingir. Então ele dá exemplo assim, ó, uma chama, por menor que seja, numa escuridão total, você vai ver de longe. De muito longe você vai perceber aquela emanação pequena. Só que essa emanação, ela diminui de intensidade de acordo com a distância que ela vai percorrendo. Mas você percebe ela de muito longe, desde que esteja na escuridão. E é mais ou menos isso que ele está falando aqui, em termos dessa irradiação, ela vai muito longe, mas os espíritos irradiam de acordo com a sua capacidade, a sua força. Aqui tem uma interpretaçãozinha, ó, quando ele fala, depende do grau de pureza, mas é claro, quanto mais puro o espírito, mais elevado é o seu pensamento, maior a frequência vibratória, mais distância ele vai percorrer. Por isso que é força de radiação. Mas quando você fala força em termos de potência, é quantidade, não qualidade. A qualidade é pela superioridade do espírito. A força, você pode ter um espírito que não seja tão elevado, mas que tenha força fluídica. Mas aqui no sentido, é porque o espírito é superior, a frequência mais alta, essa irradiação é mais forte nesse sentido. É só porque às vezes a gente fala da quantitativa e da qualidade é outra coisa. Bom, em termos do espírito, essa introdução, são essas questões. Agora, do perispírito, o que é importante a gente entender do perispírito são 3 questões que a gente vai ver aqui, mas para fazer a ligação dos 2 assuntos. Primeira coisa, ó, o espírito não existe sem o perispírito. Então, a partir do momento, Deus criou o espírito de uma matéria diferente, que a gente não sabe o que é, mas não é igual à matéria que a gente conhece. Matéria que a gente conhece é tudo derivado do fluido cósmico universal. Partículas, positiva, negativa e neutra, essas subpartículas, chega no seu estado primitivo, foi isso que foi utilizado para fazer tudo que existe no universo.
e o espírito é uma outra coisa que a gente não sabe o que é, mas não é matéria. Só que desde o momento da criação, o espírito se junta à matéria para seguir, desde o princípio inteligente nos reinos inferiores. Então os espíritos falam, ó, não existe o espírito sem a matéria. Por quê? É só você falar, o que acontece com o perispírito do espírito superior? Se sutiliza a tal ponto que se confunde com o espírito. Então, a matéria dele fica tão sutil que ele parece que é o espírito, em termos de afinidade de matéria. E assim tem que ser, porque o espírito, para atuar no corpo, ele precisa de um intermediário. E esse intermediário é o perispírito, que é o que nós vamos ver agora. A pergunta de Kardec: o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, estão sempre envoltos numa substância qualquer? Resposta: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A sais vaporosa, no entanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde ele queira. Ou seja, o espírito, que é esse material que a gente não sabe o que é, ele é envolto de matéria. Para os espíritos, essa matéria ainda é grosseira. Para nós, ela é muito vaporosa. Mas ele fala, ó, mesmo sendo grosseira para mim, ela é sutil o suficiente para que esse espírito pense e consiga se transportar com aquele envoltório. Então, a primeira coisa, médium vidente não vê espírito, vê o perispírito do espírito, ou vê o corpo espiritual, que é o corpo de relação do espírito quando ele está desencarnado. Então, essa é a primeira coisa que é sutil. Quando a gente fala, fulano viu um espírito, a gente sabe que viu o corpo espiritual dele. Bom, vamos lá. Comentário de Kardec. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Essa foi a definição que Kardec podia fazer. Perispírito por quê? Comparou com perisperma. Então ele simplesmente está falando, ó, o que está envolto do espírito. É uma substância e deu o nome disso de perispírito. Perfeito. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Ou seja, da onde o espírito tira esse material? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Isso aqui é uma pegadinha que a gente, quando fala do medicina espiritual nas camadas perispirituais, a gente pergunta, se a distância do espírito para o corpo é tão grande, em termos de aqui é matéria densa, aqui nem matéria é, como uma substância só, una e homogênea, pode ter afinidade tanto com a matéria densa quanto que o espírito que nem matéria é. E outra coisa é essa aqui, que a gente fala assim, se o espírito troca de perispírito como troca de roupa, onde é que ficam as memórias das vidas anteriores? Mas só que aqui ele não fala que troca de perispírito, troca de envoltório. Por quê? Porque depois a gente chega à conclusão que não é possível ter uma substância só ligando extremidades tão distantes. Então, o que ele troca é o envoltório externo. E ele vai explicando isso aqui, ó. Subpergunta A. Assim, quando os espíritos que habitam outros mundos superiores vêm ao nosso meio, eles tomam um perispírito mais grosseiro? Olha só. A resposta do espírito: é necessário que se revista da vossa matéria. Já o dissemos.
Ele não respondeu que sim nem que não. Essa é aquela saída pela esquerda. Falou, não, ele tem que se revestir da matéria do teu planeta. E só. Não falou mais nada. Por quê? Porque ele aqui não podia entrar em mais detalhes sobre a constituição do espírito. Ele não respondeu diretamente a pergunta, que a pergunta foi, ele pega um perispírito mais grosseiro, e ele não está falando em perispírito no sentido do conjunto, ele falou em envoltório, só. E mais grosseiro, não é? Por causa disso. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, tem a forma que o espírito queira. É assim que o espírito, vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, o espírito, ele pode, desde que ele tenha esse conhecimento técnico, pelo pensamento, condensar a matéria que está em torno dele. Para quê? Para que as pessoas percebam o seu contorno. Então, isso é usado na sessão de ectoplasmia. Sessão de ectoplasmia, o médium que tem a capacidade de ceder ectoplasma, que é um fluido nervoso, faz parte do neuropsiquismo humano, ele cede aquilo e o espírito, ele pega aquilo e se envolve com aquilo. E é como a gente trabalhasse com papel machê. O papel machê é o quê? É você pegar um modelo aqui e pegar papel com cola e envolver e tirar depois a forma. Então é como se você não estivesse vendo isso aqui e depois que eu envolvo com essa forma, você passa a perceber. É isso que o espírito faz. Só que nesse exemplo que eu estou dando, ele não está fazendo pelo pensamento dele a condensação. Ele está se envolvendo com um fluido já materializado, tirado do médium, para que ele apareça. Só que as formas não são perfeitas. Mas o espírito pode, pela força do seu pensamento, forçar com que essa matéria que está em torno dele atinja uma frequência vibratória mais baixa e ele se faça visível. Isso são as chamadas aparições. Então, quando alguém, materializações ou aparições, quando, por exemplo, na plateia aqui, uma pessoa está vendo o espírito, essa pessoa, ou ela é médium vidente, ou por um momento, o plano espiritual aumentou a capacidade de visão dela para ela perceber o espírito. Desculpe. Se esse espírito aparece aqui, todo mundo vê, ele se materializou. É o contrário, ele se colocou dentro da faixa vibratória da percepção visual de todo mundo. Então, é uma questão de pureza do espírito quando está em condições normais, ou seja, qual é a característica perispiritual daquele espírito? Ela é correspondente ao grau de elevação dele. Agora, o espírito, tecnicamente, sabendo manipular, ele pode se materializar, ele só não pode ficar mais sutil do que ele é. Então, para baixo ele consegue, mas ele não pode subir de escala e se, vamos assim, aparentar melhor do que ele é. O cuidado com isso, aproveitando que a gente falou do aniversário do Livro dos Médiuns, é educação mediúnica, no sentido de conhecer como os mecanismos ocorrem. Porque a mediunidade, e isso o Livro dos Médiuns esclarece bem, a comunicação com o plano espiritual é um dos problemas mais sérios por conta da identificação. Então os espíritos sempre orientam para a gente perceber a característica do espírito. E quanto mais material for a identificação, mais risco você tem de correr em erro. Então, por exemplo, se você está vendo o espírito do fulano, do ciclano, do beltrano, não necessariamente é o espírito. Por quê?
porque mesmo os espíritos inferiores têm a capacidade de se travestir, se mostrando com outra aparência. Então, nosso exemplo aqui, nosso querido altivo. Eu poderia estar aqui e eu, espírito inferior, me fantasiava de altivo aqui. E aí você vai olhar para mim e falar assim, é altivo. Não, espera o altivo falar, vê o que ele falou, analisa o que ele falou, e aí você vai confirmar, pode ser ou não pode ser. Por quê? Quanto mais material for a identificação, mais fácil é para o espírito ludibriar. É igual aquele joguinho, o pessoal bota 3 copinhos aqui, onde está a bola. A mão é mais rápida que o olho. E nesse caso também. Dizem os médiuns experientes que quando tiver esses casos de aparição, é olhar para o pé. Porque eles não conseguem fazer essa cobertura total. E geralmente o pé não fica normal. Ele não consegue, não me perguntem por quê, que eu várias vezes pensava nisso, quando falava nisso, na próxima entrevista que tiver com o plano espiritual, vou perguntar por que não consegue cobrir o pé. Mas infelizmente eu esqueci, não perguntei. Mas é aquele negócio, porque é uma capa, né? É uma moldagem que você faz. E por incrível que pareça, na moldagem que a gente faz aqui também, se não tiver abertura, tu não consegue tirar. Então tu não fecha. Se tu fechar todo, não sei se tem nada a ver, estou falando da questão de percepção. Mas a materialização, ela é perigosa. A mediunidade de evidência, ela é muito perigosa. Porque os espíritos têm a habilidade de se mostrar. Por isso que o importante, e o livro dos médiuns fala bem isso, é a comunicação. Não interessa o nome que o espírito deu, ou quem ele aparentou ser. É você pegar a comunicação e passar pelo crivo da razão. Ah, mas a comunicação pode ser boa, mas pode não ser do fulano, é do ciclano. Não interessa, tu não está preocupado com o nome. Está preocupado com que aquela informação que está ali dentro, quais os conceitos que estão ali dentro. E a gente tinha muito esse exemplo lá na mediunidade do altivo, que principalmente é aniversário do centro, né? O espírito não assinava. Às vezes a gente sabia que era Leon Denis, pela característica, mas não assinava. Que é uma maneira do médium também se preservar e obrigar a gente a analisar a mensagem, não pelo nome que ela tem, mas pelo conteúdo que ela traz para a gente. Bom, então nós chegamos ao final do nosso estudo, começamos com o livro dos médiuns, fechamos com os livros dos médiuns, agradecendo mais uma vez aí a Kardec e a todos aqueles espíritos envolvidos na codificação que dão a oportunidade de até hoje nós estarmos aqui estudando e tentando entender a doutrina espírita e a lei que Jesus clareou para a gente aqui com os conceitos do cristianismo. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Paulo, pelo estudo que nos trouxe. Nós vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vocês que vão receber o passe também. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso médico maior, para que possamos, nesse momento, receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento, através dos médiuns da nossa casa, através desses espíritos amorosos. Te pedimos, Senhor, que nesse momento possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa reflexão de hoje é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E Jesus compara o reino dos céus a um pai de família que sai para convidar trabalhadores para a sua vinha. Uns chegam mais cedo, outros mais tarde, mas ele combina o mesmo salário, igualmente, para todos. E nós somos
esses trabalhadores da última hora, meus irmãos. Nós também temos o direito ao salário, merecemos, desde que façamos jus a esse pagamento. Isso significa trabalhar com amor, trabalhar com sinceridade, com lealdade, com bom ânimo, disposição, tendo cuidado com as intrigas, com as fofocas, praticando a indulgência, servindo a Jesus, ao nosso Mestre, como ele merece. A lei do trabalho é uma lei universal, tanto para os espíritos encarnados e para os desencarnados também. Todos têm a sua parte a fazer, todos têm a sua tarefa a cumprir. Nosso Mestre, muitas das vezes, quando era incompreendido pelos fariseus por trabalhar também no dia de sábado, ele, muitas das vezes, respondeu, né? E uma dessas respostas a eles, ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, não para de trabalhar, nosso Mestre a mesma coisa, o que dirá nós? Não é, meus irmãos? Então, que façamos jus, trabalhemos com amor. Sabemos das dificuldades, muitas das vezes o cansaço nos abala, mas precisamos perseverar para que saiamos dessa oportunidade aqui com a consciência tranquila, que realizamos aquilo que nós nos comprometemos, porque muitos são os relatos dos nossos irmãos que vêm nos alertar o quão amargo é a sensação de passar para o lado de lá com a sensação do tempo desperdiçado, né? De termos desperdiçado essa oportunidade, esse tempo. Então, que sirva de aprendizado para nós, para que possamos trabalhar sempre com amor, trabalhar na seara de Jesus, na vinha dele, porque se o trabalho se já foi feito o convite a nós, é porque nós já estamos prontos, né? Jesus não espera santidade de nós, ele compreende as nossas dificuldades, mas ele quer esforço para domarmos as nossas más tendências. E não há mais tendências, meus irmãos, que não possam ser superadas com a fé, se assim nós quisermos. Então, esse é o convite, essa é a reflexão desse capítulo, dessa parábola. E outra reflexão que podemos fazer também é dessa fraternidade, dessa solidariedade, né? Que nós, por sermos os últimos trabalhadores, os trabalhadores da última hora, nós já pegamos o trabalho já feito, já estamos com a faca e o queijo na mão, não temos desculpa para não caminharmos em direção a Jesus, dando o nosso máximo, né? E agradecemos esses irmãos que trabalham, incessantemente continuam a trabalhar por nós. Em todas as mensagens, eles nos dizem: nós somos capazes, vocês são capazes, continua. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, nos auxiliando agora e sempre. Graças a Deus. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Que todos estudem e trabalhem com amor. Que tenham coragem e forças, não para lutarem entre si, mas para enfrentarem os ataques do mundo. Que peçam forças para ajudar uns aos outros e para não criticar o trabalho do outro. São todos capazes, já dissemos, e para isso precisam estudar mais a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus, estudar Kardec.
Nós auxiliaremos a todos. Vocês nunca ficarão sozinhos se procurarem seguir o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita existe para esclarecer vocês, assim como nós também fomos esclarecidos. Nós pedíamos ajuda ao Pai e sabíamos ouvir os nossos irmãos que nos auxiliavam. Hoje, auxiliamos vocês porque somos direcionados a isso. Também não fazemos o que queremos. As ordens vêm do mais alto. Para tudo existe uma ordem, uma organização. Para tudo, meus amados. Meus irmãos, sigam as diretrizes. Vocês não fazem ideia de quanto desgaste o médium sofre para conseguir passar para o papel as nossas palavras. Sabemos da dificuldade de todos e estamos agradecidos pelos ouvidos que nos ouvem e por conseguirmos orientar de acordo com o que o Mestre nos ensina. Que estejam sempre em preces, atento às influências que chegam com as ideias alheias. Procurem analisar, peçam sabedoria para a divindade, para o Cristo. Não esqueçam da simplicidade. Todos são irmãos, trabalhadores falidos que estão tendo a oportunidade de praticar a lei que rege todas as leis. Sejam mais unidos, aprendam a caminhar juntos. Trabalho nenhum cresce se não houver harmonia, concordância entre vocês. Sejam fortes, objetivos e disciplinados para serem bons disciplinadores. Aprendendo a trabalhar juntos, verão que tudo ficará fácil. Sentirão a harmonia. Verão que os trabalhos serão satisfatórios. E com tudo isso, terão ânimo. Não abrirão brechas para falatórios alheios. Saberão então que todos são irmãos e que juntos caminham pelos aguilhões, pelas dores, lutando contra a peste perniciosa que apavora as multidões. Saberão que juntos caminham para superar as desgraças alheias e que para vencer o mal é necessário união, paz e amor. Enquanto houver desigualdade entre os encarnados, a terra continuará sendo o abismo de dores. Enquanto os homens se separarem, se acharem ainda reis, rainhas, a maldade não deixará de aterrorizar o planeta. Enquanto vocês não aprenderem a trabalhar juntos, não aprenderem a ser unidos, sofrerão grandes ataques. Nós estamos alertando. Não pedimos que sejam santos, mas alertamos quanto ao mal que faz sombra sobre a terra. Alertamos como devem se comportar em meio a tantas desordens. Alertamos que são todos, mas todos filhos do mesmo Pai. Alertamos que para seguirem precisam estar juntos em um só pensamento. Alertamos que vigiem, façam preces para que tudo se organize na humanidade. Alertamos para que o crescimento de vocês, para que aprendam a ajudar o irmão que desamparado chora, lamentando a dor que o assola. Vocês podem enxugar essas lágrimas que também um dia choraram. Alertamos e orientamos com amor para que nós também sejamos satisfatórios em tudo o que fazemos. Que o Pai de amor tenha misericórdia de todos nós, para conseguirmos levar o que o Mestre Jesus nos ensina para as multidões, nos abismos que se abrem a todo instante. Que juntos saibamos o que fazer, como fazer, em meio a tantas dores. Pedimos ajuda também a vocês, irmãos, que um dia caminhamos juntos, encarnados,
E hoje, como espíritos imortais que somos, continuamos os árduos trabalhos que a nós foram direcionados. Somos irmãos que outrora também falhamos, mas com disciplina e auxílio dos irmãos que nos ajudaram, vencemos etapas. Sabemos que falta muito e precisamos trabalhar muito para um planeta melhor. Juntos, nós e vocês, alavancaremos o progresso. Juntos, com fé, mas com muita sabedoria. Paz a todos vocês, trabalhadores. São todos, mas todos irmãos que precisam saber que ninguém tem diferença para o Pai. Paz, um guia e trabalhador para o Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que nos disseste nessa mensagem, nos encorajando, nos fortalecendo, para que possamos continuar firmes no trabalho do Cristo. Que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares em paz, levando toda essa vibração de amor e de tranquilidade que dessa casa levamos. Agradecidos à direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar, ao nosso pedagogo Kardec, a Jesus e a todos esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna que sustentam o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Pedimos a Jesus e a Deus nosso Pai, que possamos assim, Senhor, ter a permissão para encerrarmos o trabalho, todo o trabalho que foi feito na nossa casa no dia de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.